Agora estamos na segunda parte do curso, vamos começar o conceito de derivada. Funções deriváveis. Nós dizemos o seguinte: f de r em r é derivável em x0 pertencente a r quando existir o seguinte limite: limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Como o limite quando existe é único, então essa expressão é única e ela tem um símbolo. Ela se chama f' de x em x0, ou seja, a derivada de f no ponto x0. Exemplo: vamos considerar f de x definido por x quadrado e calcular o limite. F' de x0 é igual limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Nesse caso, o f de x é x quadrado, então o limite se torna limite quando x tende a x0 de x ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre x menos x0. Se pudesse calcular diretamente, seria um limite do quociente, mas dá para ver que quando x vai a x0, vai ficar x0 menos x0, que é zero. E o denominador não pode ser nulo, então nós temos que tirar a indeterminação. Para tirar, a gente tem que achar o mesmo termo no numerador. Como isso aqui é uma diferença de quadrados, é o produto da soma pela diferença. Então podemos reescrever o limite como limite quando x tende a x0 de x menos x0 vezes x mais x0. Tudo isso dividido por x menos x0. Quando x tende a x0, significa x diferente de x0. Então isso aqui não é zero e isso não é zero. Então a gente pode cortar um pelo outro. E aí o que nós recebemos como resposta é limite quando x tende a x0 de x mais x0, que é um polinômio. Isso vai dar exatamente limite quando x tende a x0 de x mais limite quando x tende a x0 de x0. Como x é contínuo, então quando x tende a x0, isso aqui vai dar x0, o valor dela no ponto, x0. Mas, como x0 é constante, ela sai, limite 1 é 1, então isso aqui vai nos dar mais x0. Ou seja, esse limite é igual a 2x0, que é a derivada de f no ponto x0. Continuando. Observação. A derivada de f no ponto x0 pertencente a r denota a tangente ao gráfico de f no ponto x0 f de x0.
Isto é, a tangente de θ é igual a f' de x0. Esse aqui é o gráfico de f, isso aqui é a reta tangente e ela forma um ângulo paralelo ao eixo do x. Este ângulo θ tem uma tangente. Essa tangente é a derivada. Então este é o sentido geométrico da derivada. Mais observação. O limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Exemplo. F de R em R que pega x e manda em x2. Então, a derivada de f no ponto x0 é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, que nos dá limite, quando x tende quando x tende a x0, de x0 mais h ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre h. Como essa é uma diferença de quadrados, vai nos dar limite h tende a zero. Limite de h tender a zero, de x0 mais h menos x0, vírgula, x0 mais h mais x0 sobre h. x0 cancela com menos x0 e h cancela com h. Então esse nos dá o limite de h tendendo a zero, de 2x0 mais h, que é igual a 2x0. Continuando. Em geral, temos que para f de x igual a x elevado a n, a sua derivada será f' de x0 igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é igual ao limite, quando x tende a x0, de x elevado a n menos x0 elevado a n sobre x menos x0. Continuando, isso nos dá o limite, quando x tende a x0, x elevado a n menos x elevado a n é um produto notável, que se escreve como x menos x0 vezes x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes x0 mais, etc., mais x vezes x0 elevado a n menos 2 mais x0 elevado a n menos 1. Tudo isso sobre x menos x0. Como já disse antes, x tendente a x0 significa x diferente de x0, portanto essa diferença não é zero.
e essa diferença não é zero. Como são os mesmos números, eu posso dividir o numerador pelo denominador. E o que nos resta é o limite, quando x tende a x0, de x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2, vezes x0, mais, etc, 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 mais x vezes x0 elevado a n menos 2, mais x0 elevado a n menos 1. Como esse é um polinômio, basta substituir o valor dele no ponto. Então, isso vai nos dar x0 elevado a n menos 1 mais x0 elevado a n menos 2 vezes x0 mais x0 vezes x0 elevado a n menos 2 mais x0 elevado a n menos 1. Somando os graus em cada um, isso aqui vai dar n vezes x0 elevado a n menos 1. Então, a fórmula da derivada de f de x igual a x elevado a n num ponto x0 é dada por essa fórmula. Ou seja, desce o n e subtrai um expoente em xn. Fica xn menos 1, mas para o x0 elevado a n menos 1. Ou, alternativamente, igual ao limite, quando x tende a x0, do somatório de i, variando de 1 até n, de x elevado a n menos i, vezes x0 elevado a 1 menos i, que nos dá somatório de i, variando de 1 até n, do limite quando x tende a x0, de x elevado a n menos 1, vezes x0 elevado a 1 menos i. Como é contínuo, então, nós teremos somatório de i variando de 1 até n, de x0 elevado a n menos i, vezes x0 elevado a 1 menos i. E agora que ambos são x0, a gente pode manter a base e somar os expoentes. Menos i, i menos 1, desculpem. E aqui também é i menos 1 e aqui é i menos 1. Menos i mais i é 0. E então nós teremos o somatório de i variando de 1 até n, de x0 elevado a n menos 1, que é igual a x0 elevado a n menos 1 vezes o somatório de i variando de 1 até n de 1. É a mesma coisa somar 1 n vezes. Então vai dar n, ou seja, isso aqui é igual a n x0 elevado a n menos 1. Continuando. 25. Mais exemplos. Agora consideramos a função f de r mais em r, mas também que pega x e manda na raiz quadrada de x. Vamos ver que f é derivável nesse ponto. Então, f' de x0 é igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é igual ao limite, quando x tende a x0, da raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x0, tudo isso sobre x menos x0. Novamente, não dá para aplicar o limite do quociente porque vai dar 0 sobre 0 em determinação. Nós temos que eliminar a determinação. Então, temos que achar o fator x menos x0 no numerador ou o contrário.
raiz de x menos x0 no denominador. Vamos fazer a segunda parte. Este é igual ao limite, quando x tende a x0, da raiz de x menos raiz de x0 sobre x menos x0 vezes raiz de x mais raiz de x0 sobre raiz de x mais raiz de x0. Isso não altera a igualdade, mas aqui aparece o produto da soma pela diferença dos termos, que é a diferença de quadrados. Então isso vai nos dar o limite, quando x tende a x0, de raiz de x ao quadrado menos raiz de x0 ao quadrado sobre x menos x0 vezes raiz de x mais raiz de x0. Continuando, nós temos x limite quando x tende a x0, de x, a raiz quadrada de x ao quadrado é o radicando, porque ele é positivo, então aqui vai dar apenas x. O mesmo pode ser dito com respeito a x0. Então x menos x0 sobre x menos x0 vezes raiz de x mais raiz de x0. Quando x tende a x0, significa x diferente de x0. Então, essa diferença aqui não é zero. Essa diferença não é zero. Eu posso cancelar o numerador com denominador. E isso vai nos dar limite, quando x tende a x0, de 1 sobre raiz de x mais raiz de x0. Esse é contínuo, tem limite, é o próprio 1. Esse aqui tem limite, raiz de x0. Como x0 não é zero, então isso aqui, a soma não é zero. E vai nos dar limite, quando x tende a x0, de 1 sobre limite, quando x tende a x0, de raiz de x mais limite, quando x tende a x0, da raiz de x quadrado, de x0, o que vai nos dar 1 sobre 2 raiz de x0. Se quisermos colocar do x para cima, temos que inverter aqui o expoente. Isso vai nos dar meio de x0 elevado a menos meio, que é igual a meio de x0 elevado a meio menos 1. Continuando, em geral, teremos para f de x igual a raiz enésima de x, que é a derivada de f no ponto x0, é igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso vai nos dar o limite, quando x tende a x0, da raiz enésima de x menos raiz enésima de x0, tudo isso sobre x menos x0. Não dá para aplicar o limite do quociente porque vai dar 0 sobre 0 em determinação. Nós temos que eliminar a determinação, ou seja, conseguir dividir, isolar o x menos x0. Como aqui é raiz enésima de x menos raiz enésima de 0, a gente pode achar o fator integrante aqui que vai eliminar a raiz. Então nós temos limite de x sobre x tendendo a x0 de x elevado a 1 sobre n menos x0 elevado a 1 sobre n, que é só outra forma de escrever raiz enésima, sobre x menos x0 vezes. Então o fator racionalizante é o seguinte, é o somatório de i variando de 1 até n, de x elevado a 1 sobre n, de n menos i vezes
x0 elevado a 1 menos n de i menos 1. Tudo isso sobre somatório de i, variando de 1 até n, de x elevado a 1 sobre n elevado a n menos i, vezes x0 elevado a 1 sobre n elevado a i menos 1. O produto desse com esse dá a diferença de potência de Rn, de ordem n. Então, isso vai nos dar limite quando x tende a x0 de x elevado a 1 sobre n elevado a n menos x0 elevado a 1 sobre n elevado a n sobre x menos x0 vezes o somatório de i variando de 1 até n de x elevado a 1 sobre n elevado a n menos i vezes x0 elevado a 1 sobre n elevado a i menos 1, que vai nos dar limite quando x tende a x0 de x menos x0 sobre x menos x0 vezes 1 sobre o somatório de i variando de 1 até n de x elevado a 1 sobre n elevado a n menos i vezes x0 elevado a 1 sobre n elevado a i menos 1. Como x é diferente de x0, podemos cancelar esses dois termos aqui. E aí o limite se transforma em limite quando x tende a x0 de 1 sobre somatório de i variando de 1 até n de x elevado a menos n elevado a n menos i vezes x0 elevado a 1 sobre n elevado a i menos 1. Isso é uma expressão polinomial que não se anula em x0. Então, agora sim podemos aplicar o limite do quociente. E o limite vai nos dar 1 sobre somatório de i variando de 1 até n. Somatório é aditivo, o limite é aditivo, então o limite pode passar pelo somatório. Do limite, quando x tende a x0, de x elevado a 1 sobre n elevado a n menos i vezes x0 elevado a 1 sobre n elevado a i menos 1, que vai nos dar 1 sobre o somatório de i variando de 1 até n de x0 elevado a 1 sobre n elevado a n menos i vezes x0 elevado a 1 sobre n elevado a i menos 1. Com a base sendo x0, a gente pode somar os expoentes. Menos i mais i é 0, vai dar n menos 1. Então, isso aqui é igual a x0 elevado a 1 sobre n elevado a n menos 1 vezes o somatório de i variando de 1 até n de 1, que vai nos dar bom, esse aqui é um denominador, desculpe a pressa, menos 1, que vai dar 1 sobre n x0 elevado a 1 menos 1 sobre n, que é igual a 1 sobre n vezes x0 elevado a 1 sobre n menos 1.